Olá! Hoje eu venho conversar com você sobre a dificuldade de dizer não. Eu tenho observado nos atendimentos que muitas pessoas trazem essa dificuldade de poder expressar o não. Vivenciam uma angústia muito grande na possibilidade de dizer não, se colocam em segundo plano, muitas vezes estão muito sobrecarregadas com muitas atividades, assumem compromissos que não são seus, mas essa questão aquela sensação que vem de desagradar o outro, né, de não se sentir amado ou pertencente, isso vai tendo ali um peso muito grande no momento de decidir em ali falar um não ou um sim. E aí alguns estudiosos eles trazem que está muito ligado também essa dificuldade com a relação com o altruísmo, né? As pessoas têm essa questão de se importar com o outro, né? Então muitas vezes pode gerar esse peso da autoavaliação, né? Tanto da autoavaliação como também do julgamento da sociedade, dizer que aquela pessoa ali não se importa com o outro, né? É uma atitude egoísta. E muitas vezes, quando essa pessoa ela tem uma personalidade, tem um jeito de ser que agrada mais o outro, né, que quer ser mais, como poderia dizer assim, mais boazinha, aprendeu a ser mais boazinha nas suas relações, e aí acaba gerando essa dor, esse sofrimento, né? Então, muitas vezes geram sintomas, né, físicos, né, que a pessoa no momento que vai falar um não causa, que gera ali. E muitas vezes esse dizer, essa dificuldade de dizer não, dizer sempre sim para todo mundo, gera um conflito interno e que aí vai gerar uma sobrecarga emocional e física, até a questão da própria raiva consigo mesmo, porque a pessoa sabe que precisa dizer o não, mas não consegue expressar. E aí também vai muito de como também foi a relação, né, na infância também, né, com relação aos seus cuidadores. Muitas vezes pode ser uma família muito autoritária, onde aquela pessoa não conseguiu ali expressar o que sentia, então ficou muito mais neutra, ou família muito superprotetora, e aí também essa pessoa não conseguiu e levou para a vida adulta. A gente escuta muito quando nós somos crianças, né? Não sei se você já ouviu isso, né? Ah, seja bonzinho e faça tal coisa, você vai ganhar tal coisa. Então, se a gente não tem, a partir do momento que a gente vai crescendo, que a gente vai se desenvolvendo, a gente não tem esse autoconhecimento, a gente leva para a vida adulta que fazer para o outro, né? Se entregar, se doar para o outro, significa dizer que você vai ser aceito e amado. Então a gente cria uma imagem de que fazer para o outro significa dizer que eu vou ser aceito e vou ser amado. E aí, como nesse momento a gente pode, né, no momento que alguém aí fizer algum pedido, algo para você, o que é que realmente você pode ponderar? Uma das coisas que me ajudaram muito, que é que eu vou trazer para vocês, o primeiro deles é começar a compreender qual é a minha necessidade em dizer sim para todo mundo, sem fazer ali uma avaliação das consequências desse meu sim, né? O que está por trás disso tudo? Né? Que angústia é essa que eu sinto? O que é que eu penso sobre isso? Né? E aí, o que é que eu sinto? A partir do momento que a gente tiver esse entendimento, a gente começa a ter uma consciência sobre a nossa própria necessidade, e aí a gente vai entrando em contato e buscando ali estratégias, né, para poder lidar, né, com essa situação de falar sim para todo mundo. E aí, tendo essa consciência, você vai começar a ter um crivo melhor, vamos dizer assim, né? Você vai começar a estabelecer limites. Se você não estabelece os seus limites, o outro ele vai vir, né? E aí se torna algo natural, né? O outro ele pede uma, duas, três e você faz, então o outro ele vai achar que é assim mesmo, né? Porque você não está impondo o seu limite, você não tem consciência do seu valor, né? Não tem consciência, não faz esse limite, né, sobre aquilo, até que ponto você pode fazer para o outro, até que ponto essa atividade ou essa situação vai trazer um desgaste para você emocional, um desgaste físico, e aí você precisa começar a ter essa consciência, né, o que é que de fato você está buscando toda vez que você fala esse sim,
de ser aceito, de ser amado, de ser pertencente, de não se sentir, né, de não desagradar esse outro. Então, não desagradar, tá? O que é que acontece se você, né, tá desagradando ali o outro? O que é que acontece com você? Quais foram as suas histórias? Quais foram as suas vivências que trouxeram isso? Então, traz para a consciência, né? Uma outra questão também é o que é que o não representa para você. Então, quando a gente faz esse discernimento sobre a representatividade dessa palavra não, a gente consegue ter um entendimento. Então, eu não quero criar conflito. Então, como é que você lida com os conflitos no seu dia a dia? Né? Você se afasta, você vai colocando ali embaixo do tapete, você tem a dificuldade de poder se impor e aí você não quer criar esse conflito porque você tem essa dificuldade. E aí você começa a ir entrando em contato com quem é você, né? E aí você vai ter esse direcionamento, entendendo que representa esse não para você, né? De não querer magoar, né? Então, olha também para você, para sua própria história, que aí já vem para uma outra questão, né? Como é você recebendo esse não, recebendo esse limite do outro, né? Então, o que é que representa essa vivência para você também? Porque ao mesmo tempo que a gente traz, né? Ah, você tem que impor seu limite, você tem que dizer não, né? Fazendo essa análise, né? Não querendo dizer que eu vou dizer não para todo mundo, mas sempre fazer uma avaliação, né, daquilo que realmente você pode fazer, o que está na sua condição de fazer. E uma outra coisa também, quando a gente vai dizendo esse sim para todo mundo, a gente também deixa de que o outro também tenha autonomia para poder resolver as suas questões. Porque se você sempre faz pelo outro, você também não dá a oportunidade para que esse outro possa crescer. Porque provavelmente, quando a gente vai dizer um não, o outro ele vai ter que encontrar outras formas para poder lidar. E aí, se ele não lidar com isso, paciência, né? Não tem como a gente dar conta de tudo, né? Mas o principal é você olhar quais são os seus limites, quais são os seus valores. A partir desse momento, você vai se dando conta sobre esse não. E aí vem a questão de você sempre estar em segundo plano, né? Então, é uma questão da autoestima que não está saudável, o que é que precisa cuidar? Então, eu sempre vou falar, o autoconhecimento, ele é fundamental, porque você precisa entender os seus valores, você precisa entender como você pode estabelecer esses limites, o que são esse limite para você, né? E aí sim, você começar a entrar em contato, você vai começando a falar um não sem culpa. E isso é um exercício, não tem para onde. Quando você vai fazendo esse exercício, fazendo essa avaliação, né, essa situação que eu estou dizendo sim, quais são as consequências? Eu me sinto bem? Eu me sinto realizada também em fazer? Eu, ao mesmo tempo, porque assim, quando a gente quer essa questão muito de, assim, de ser bonzinho, né? A gente precisa ser bom, não bonzinho, né? E daí é uma grande diferença, né? O que é que a gente está buscando esse bonzinho, né? Em realmente falar sempre esse sim, né? Então isso precisa também ser bem olhado, né? E aí fazer esse exercício nas pequenas coisas do seu dia a dia, do que você vai se alimentar, do que você deseja fazer, né? Em conversas com pequenas pessoas, com grupos pequenos, né? E você começar a trazer sua opinião, né? Trazer ali como não, e não seguir aquilo que o grupo todo quer, né? E aí começar a se dar conta do seu próprio comportamento, né? Diante, né? Desse sim e do não. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha aí te ajudado a poder pensar um pouco mais, né? De colocar limites, né? De entender qual é o seu não, o seu sim, o que te faz realmente a querer agradar a todo mundo, porque é isso, de fato, quando você faz esse limite, né, você estabelece esse limite, você tem mais uma saúde emocional, você se sente com o seu bem-estar, porque você está fazendo algo que realmente não vai sugar a sua energia. Você traz esse limite e aí sim você consegue ter a melhor qualidade de vida, né, e não assumir compromissos que não são seus, e não vivenciar experiências que você não deseja viver só para realmente agradar o outro, e aí você automaticamente está se desagradando, está dizendo não para você e está gerando um grande conflito internamente, gerando ali ansiedade, muitas vezes a depressão, por se doar tanto e muitas vezes
quando você vai fazer ali um questionamento, você vê que não tem o mesmo retorno. Mas a questão não é o outro, é você. É você que precisa estabelecer limites e se conhecer para poder lidar com essas questões, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.